Considere um bloco de massa M em repouso sobre uma superfície horizontal isenta de atrito. Uma força F constante atua sobre esse bloco ao longo de uma distância d, de forma que se atinja uma velocidade v1. Em seguida, repete-se a operação sobre esse mesmo bloco, também inicialmente em repouso, mas dessa vez a força F atua sobre o bloco ao longo de uma distância 2d, atingindo uma velocidade v2. Pode-se afirmar que a razão v1 sobre v2 é. Então, o que nós vamos usar nessa solução? Trabalho é igual a variação de energia, tá? Aí, o que nós temos? Isenta de atrito, então não temos aqui a força de atrito atuando. A força F atua constantemente sobre esse bloco, ao longo de uma distância d, e nós temos uma velocidade v1. Tá? Então, presta atenção no seguinte. Aqui eu posso considerar, então, uma superfície. Gente do céu, considera aí essa superfície como sendo plano e horizontal, tá? Por favor. Então, eu tenho aqui o deslocamento produzido. E eu tenho essa força que atua aqui na mesma direção. Aí aqui tem um detalhe, que tem gente que fala, pô, mas o problema não fala que a força está na mesma direção. Na realidade, o que acontece? Eu podia colocar a força em qualquer direção, só que eu ia ter que pegar a projeção da força na mesma direção do deslocamento, que é o equivalente a colocar a força na mesma direção do deslocamento. Quando eu pego esse bloco do repouso, aplico essa força por um determinado tempo, essa força constante, o que vai acontecer? Esse bloco, ele mais tarde estará mais adiante e ele vai ter, então, como dito no problema, uma velocidade aqui, v1, certo? Então, é isso que acontece. Nesse caso, agora vamos desenvolver para essa situação. O trabalho seria a força aplicada, multiplicada pela distância. Nós temos aqui a energia cinética final, que é a energia devida à velocidade ou associada à velocidade v1. Então, eu tenho a massa desse bloco, v1 ao quadrado, dividido por 2. Menos 0. Por quê? Era a energia inicial, certo? Ele estava em repouso. Aqui, inicialmente, velocidade igual a 0. Então, por isso que não tem essa energia aqui, energia inicial. Agora, presta muita atenção no que eu vou fazer. O que é a segunda situação? A segunda situação, o que vai acontecer aqui, né, seria o seguinte. O nosso bloco, com a mesma massa, o mesmo bloco, com velocidade inicial 0, sujeito à mesma força F, tá? A mesma força F. Mas daí o que acontece? Ele sofre o deslocamento aqui, que eu vou chamar de D', só que o módulo desse deslocamento, tá? Vou colocar aqui, ó, o módulo desse deslocamento D' é 2D. E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar mais adiante, depois de percorrer 2D, e ele vai ter uma velocidade v2. Nós queremos a razão entre v1 e v2. Agora observa o seguinte. No segundo caso, eu tenho que trabalho, tá? Como é um trabalho diferente do primeiro, vamos chamar de trabalho linha, que é igual à variação da energia. Aqui eu tenho a mesma força aplicada para uma distância 2D. Eu tenho a energia cinética final, mv2 ao quadrado sobre 2, menos, estava em repouso no início, 0 também. Tudo beleza? Tudo tranquilo, gente? Agora, observa o seguinte. Esse termo aqui, quando eu jogo 2 para cá, eu passo a ter 2f d dividido por m, olha só, joguei o 2 multiplicando e m dividindo. v1 ao quadrado. Tranquilo? Então, olha só o que eu fiz. 2fd sobre m, v1 ao quadrado.
Aqui, eu só vou jogar o m dividindo. Então, eu tenho, só rearranjando, tá? 2f d sobre m igual a v2 ao quadrado, só que dividido por 2. Como esses termos eles são iguais, 2fd sobre m, 2fd sobre m, significa que v1 ao quadrado é o mesmo que v2 ao quadrado sobre 2. Então, preciso de uma tela nova. Por favor, me acompanhe. Então, isso significa que eu tinha 2fd sobre m igual a v1 ao quadrado, e eu tinha 2fd sobre m v2 ao quadrado, só que sobre 2. Observe aqui que isso permite que a gente iguale, de forma que teremos v1 ao quadrado igual a v2 ao quadrado sobre 2. E com isso eu posso lançar esse 2 multiplicando. Então, ou melhor, ele quer razão, né? Voltemos. Então, isso aqui é v1 ao quadrado divididos por v2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2. Nesse caso aqui, vou utilizar esse espaço. Eu tenho que v1 sobre v2, como aqui está o quadrado, temos raiz no lado oposto, é igual a raiz de 1 sobre 2, ou raiz de meio. E está aqui, então, resolvida essa razão entre as velocidades, tá? Então, lá nas nossas alternativas, é a letra D. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.